Boa tarde, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, e você agora vai olhar para a pessoa que está do seu lado, vai estender a mão, um sorrisão bem bonito, vai dizer que Deus te abençoe, você vai dizer seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos vê pela internet, não sei onde nesse mundão de Deus você está, seja muito bem-vindo para adorar conosco, e coloque o seu coração na presença do Rei, não para você assistir o culto pela internet, mas para você ser um adorador, e usando a internet para estar aqui adorando juntamente conosco. Prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai falar nessa tarde. Todos nós precisamos de alimento diário na palavra de Deus. Não podemos depender do sermão, da palavra que vem do púlpito. Seria muito pouco, não é verdade? Você já imaginou tomar uma refeição por semana só? Não pode ser. A gente tem que vir aqui continuar o culto que já estamos vivendo durante a semana. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar, nós vamos fazê-lo agora de maneira comunitária, pública, no contexto da família da fé. Mas a gente tem que vir aqui para continuar uma adoração que é feita todo dia, onde o templo não é assim, não tem paredes, onde o mundo inteiro é o templo, e cada ato nosso, um ato de culto e de serviço ao Senhor. Seja bem-vindo, louve a Deus com todo o seu coração. Vão em nome de Jesus. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo, cante, pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Quantos estão firmes em nome de Jesus? Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai nos deter. O nosso alvo é Cristo, por isso cante, somente você. Vou avançar.
a Deus, Jesus é muito lindo e maravilhoso, não é, amados irmãos? Amém, Ele é demais, e o nosso alvo é ser a imagem e semelhança de Cristo, amém, irmãos? E nós vamos fazer de tudo também para abençoar pessoas e falar como Paulo falou, olha, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a nossa missão, fazer discípulos. Que alegria a gente fazer parte de um projeto tão maravilhoso como esse. E agora nós vamos orar. Feche seus olhos e pense naquilo que você veio fazer aqui. O que é que você veio fazer aqui? Entregue-se ao Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração, entregue-se ao Senhor. Faça dele o seu alvo de verdade. Faça desse culto um momento em que você vai ter um relacionamento com o Pai, e você vai falar coisas que estão guardadas no seu coração, que você quer dizer a Ele, e você vai ter o coração aberto para ouvi-lo também. E eu tenho certeza, amados irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, Ele começa a agir e começa a operar sinais e maravilhas. E salvação vem chegando, libertação, milagres, curas, restaurações. Oh Pai, nós queremos que a sua vontade seja feita aqui na terra exatamente como ela é feita aí nos céus. Pai nosso, nós queremos de verdade que teu Espírito atue em nós, para que nós possamos ser vazios de nós mesmos e cheios, plenos do teu Espírito, ó Deus. Nós desejamos isso, ó Deus, que esta seja uma noite, ó Deus, esses dois cultos de um mover sobrenatural do teu Espírito sobre a tua igreja, ó Deus, que haja um grande avivamento, Senhor, para a glória do teu nome, para a salvação de muitos, ó Deus, para que a igreja seja edificada, Senhor. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Ó Deus, aquele coração que veio aqui apertado, que está meio emudecido, se sente acuado, que haja libertação, Senhor. Aquele coração que chegou aqui apertado, com as finanças cheias, ele está com muitas dificuldades financeiras, ó Deus, que eles percebam a revelação do Deus que é o dono do ouro e da prata. Senhor, aquele coração que entrou aqui sentindo solitário, na solidão, quem sabe de um abandono, de um noivado, de um casamento, de filhos, de pais, ó Deus, que em nome de Jesus a sua presença seja tão marcante, que todos saiam daqui com a convicção de que o Senhor é verdadeiramente aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor e nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela o quanto que ela está bonita, o quanto que essa pessoa está cheirosa. Olha que beleza aí, todo mundo bonito e cheiroso, todo mundo charmoso, né, gente? Olha que gente bonita de verdade. Vocês estão muito, não é só arrumado não, vocês estão bonitos mesmo. Glória a Deus, Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora você pode se assentar e fique ligado nas nossas comunicações. Seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso VT informativo, por favor, fique atento. E atenção, estamos no ano do discipulado rumo à maturidade e vem aí a nossa tão esperada Conferência MDA 2015 de 8 a 11 de junho. Anote na sua agenda e já reserve essas datas. Teremos preletores e pastores conhecidos e renomados, homens sérios e comprometidos com o crescimento do Reino de Deus. Joel Kominski, Roberto Lai, Domingos Jardim e Josué Valandro Júnior. Você não pode perder. Discipulado, Ordem de Cristo e saúde para a igreja.
Em maio acontecerá o Day Out preparado pelo Mini para quem tem entre 10 e 13 anos. O evento permanece com o mesmo tema anterior, uma geração que dá certo, pois o objetivo é manter os pré-adolescentes nessa desafiante jornada. Mas fique ligado, porque o prazo para o valor promocional de R$50 termina nesta terça, dia 31. A partir do mês de abril passa a ser R$60. Então corra, pois as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações, fale com a tia Tati. Você sabia que qualquer pessoa ou empresa pode destinar recursos do seu imposto de renda para os projetos sociais aprovados? As doações devem ser realizadas diretamente para o Fundo da Criança, podendo o doador escolher o projeto a ser beneficiado. Procure seu contador e informe-se, mas se preferir, entre no site institutoid.org.br ou ligue 3380-3596 e tire todas as suas dúvidas. Seja solidário, tire da boca do leão para ajudar as crianças. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! Olhinhos atentos e corações abertos à palavra do Senhor levam esses pequenos servos a orarem e a terem atitudes impactantes. Gabriele, de 6 anos, confidencia a sua mãe: papai sai e volta, compra coisas, te ajuda, ora bastante, trabalha no escritório e faz muitas coisas para Deus na igreja. Quero ser igual a ele quando crescer. Neto, de 6 anos, conta detalhes aos colegas de escola sobre o que aprende sobre Jesus na salinha do Mini e como espera ansioso pelos dias de célula. Seu testemunho causou curiosidade e gerou muitas conversões e batismos dos pais de seus amigos. São inúmeros testemunhos vitoriosos, então não desperdice a oportunidade de contribuir para que nenhum desses pequenos servos se perca. É um estímulo espiritual enorme assistir o mover de Deus no meio deles. Participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 16 e 17 de abril, a partir das 19h30. O presidente da Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, pastor Adonias Júnior, convoca os membros das igrejas batistas a ela afiliadas para a 47ª Assembleia Geral Ordinária nos dias 10 e 11 de abril. Participe! A Assembleia será realizada na Igreja Batista Betel, Rua Peruíbe 108, Moreninhas 2. Mais informações pelo telefone 3027-1449. No reino de Deus somos chamados para sermos servos e o servo faz sempre o que é preciso fazer. Para isso, a produção de nossa igreja quer te dar a oportunidade de servir a Deus com seus talentos. Se você curte tecnologias e comunicações, venha fazer parte de nossa equipe. Ofereceremos um workshop sobre noções de filmagem e configuração básica de câmeras, mixagem para culto online e noções básicas de fotografia. Fale com a gente pelo telefone 3041-4403 e confirme sua presença. Nosso encontro será nos dias 10 e 11 de abril. Esperamos por você. Para mais informações, procure a produção. Cristo vivo está. Esta é uma grande verdade e também é o tema do nosso musical de Páscoa deste ano. Um musical especial, alegre e contagiante com coral, orquestra, teatro e que falará da vida, morte e ressurreição de Jesus. Queremos oferecer a Deus um culto em reconhecimento e agradecimento por ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós. Por isso convidamos você, sua família e amigos para agradecermos juntos nesta data tão importante e também evangelística. Será no feriado, um dia diferente que não estamos acostumados, mas esperamos você aqui. O culto terá a mesma produção e estilo dos nossos cultos de Natal e você não pode perder. Anote na sua agenda, nesta sexta-feira, dia 3 de abril, às 19h30, aqui no templo.
nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para falar com as crianças. Eles aprenderam o livro de Isaías, agora entramos no livro de Daniel. E estamos ainda falando do rei Nabucodonosor. Pensa no rei que deu trabalho, né? Muito legal a história que nós aprendemos a semana passada, da fornalha ardente. E aí, novamente, ele reconhece Deus como um Deus soberano sobre todas as coisas. Já comeram os legumes, ficaram fortes. Daniel, Misael, Ananias, Azarias. E tem sido uma bênção. Hoje, novamente, o rei tem um sonho, né? Interessante que antigamente parece que os reis sonhavam muito, né? E esses dias eu recebi uma mensagem de um cunhado meu e ele perguntou se eu sabia interpretar sonhos, né? Porque ele sabe que eu sou pastor. Eu falei, não, eu só sou pastor mesmo, não interpreto sonhos, não. E hoje tem poucas interpretações de sonhos, né? Não sei, mano, nas igrejas mais pentecostais o pessoal valoriza muito, assim, os sonhos, né? Mas normalmente é bem difícil esse dom e as pessoas também não dão muito interesse para a questão de sonhos, até porque o mundo pegou também muito, e aí tem na internet vários tipos de interpretação. Um colega meu disse que se eu sonhasse com cocô é porque era dinheiro, se sonhasse com dinheiro, já pensou? Não tem nada a ver, né? Então o rei tem um sonho muito interessante, ele sonha que uma árvore plantada, muito bem, uma árvore bem grande plantada no meio da terra. E a árvore cresceu tanto que chegou a tocar nos céus e era muito bonita. E vinha o leão, o tigre, o urso descansar debaixo da sombra dessa árvore. E ele ficou intrigado, normalmente chamou lá os sábios e as pessoas que interpretavam sonhos. E Daniel tinha essa habilidade que Deus tinha dado para ele. E ele dizia que um anjo chegou e pediu para cortar os galhos dessa árvore e espantem os animais que estão descansando nela. E aí Deus mostrando para o rei, e aí Daniel fala assim, é o seguinte, rei, o juízo vai começar e você vai começar a pensar como um animal. As pessoas não vão mais se alimentar debaixo da sua árvore. Você é um rei poderoso, seu império é tremendo, mas tudo isso vai passar e você vai ficar 7 anos vivendo como um animal e comendo capim. A Bíblia não fala exatamente, mas a revista dá algumas dicas para a gente ensinar para as crianças que possivelmente o rei teve uma chance, porque o sonho dele foi interpretado. E ele não precisava passar os 7 anos comendo capim e vivendo sem bom senso, né? Ele viveu como um animal. E nas nossas vidas muitas vezes é assim. Nós temos um orgulho tão grande que algo que nós podemos passar em 2, 3 meses, ou às vezes até em 2, 3 dias, nós passamos 7 anos por causa do orgulho. E hoje nós vamos falar de igual para igual, nós vamos falar sobre a humildade. A humildade, ser humilde diante da soberania de Deus. A humildade, ela é você saber o quanto você vale e o quanto as pessoas valem. Se você sabe o seu valor e o valor das pessoas, você nunca vai se sentir superior a ninguém. Nós sabemos que nós somos frágeis como o barro. Nós somos sensíveis. Há uns 2 meses atrás, nós perdemos uma facilitadora aqui do Ministério Infantil. Numa terça-feira, ela falou, pastor, vai ter Tadel numa terça, era um feriado, e não teve Tadel. Ela falou, então eu vou viajar. E ela viajou, e aí mandou a mensagem que ela não estaria na escala. No mesmo dia, ela teve um acidente de carro, e ela veio a falecer. E aí a filhinha dela sobreviveu, uma criança aqui também do Ministério Infantil. E nós ficamos muito tristes, nós vivemos... E quando você tem encontro com a morte, você vê o quanto o ser humano é frágil. E o quanto você tem que ser humilde, quanto a sua vida é passageira. Então, o rei Nabucodonosor estava se achando maior do que todo mundo. Mas ele não reconheceu que ele era frágil. E ele perdeu o bom senso, ficou louco e viveu como um animal. Seus filhos vão aprender o quão é importante ser humilde. A nossa igreja tem um trabalho perfeito com as crianças, maravilhoso. Hoje mesmo eu estava num retiro dos juniores e
e a igreja falando, a igreja de vocês é exemplo, nós somos admirados com o trabalho. Às vezes eu corto o cabelo em pessoas que não são da igreja do mundo, falando, você é da primeira igreja? Então, diz que tem um trabalho muito bom com as crianças lá. E vocês viram a capacitação agora aqui, dia 16 e 17, e eu gostaria de convidar vocês a fazer parte desse sonho. Nós temos promessa que o Ministério Infantil da nossa igreja vai ser referência mundial, amém? E eu quero que você faça parte disso. Nossa igreja, ela tem sido uma bênção, tem crescido cada dia mais o número de crianças. Então, entra nessa humildade também de cuidar das crianças, de sentir esse poder de Deus e fazer parte dessa grande obra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você vai estender a sua mão em direção aos facilitadores e vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo. Daniel 3:28. Pensa num time, cada dia crescendo mais o Ministério Infantil. Estenda a sua mão em direção a esses facilitadores, mas ora mesmo com fé e o poder de Deus aí para que eles possam ministrar na vida dos seus filhos. Deus, muito obrigado, Pai. É maravilhoso. Quando nós estávamos assistindo aquele VT informativo, vendo aquelas referências dos pais para os seus filhos, não como uma propaganda, mas é real, Deus. Nós sabemos e conhecemos a vida daqueles pais e daquelas crianças. Eu sei que o Ministério Infantil da nossa igreja é uma bênção, porque tem pessoas e líderes comprometidos, Pai. Uma liderança que ama as crianças, que pensa profundamente nelas. E o nosso ministério, Deus, tem sido reconhecido não só pelas igrejas, mas pelas pessoas que são fora da igreja, Pai. Pessoas que deixam seus filhos aqui porque sabem que eles serão ministrados, que terão referência de pessoas que têm um coração aberto a ministrar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, que as crianças aprendam o poder da humildade, para que não venham a sofrer, não venham perder o bom senso e viver no mundo comendo capim, Deus, comendo o que o mundo oferece, que é tudo de ruim. Pedimos a Tua bênção sobre essa igreja e os facilitadores e as crianças, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Olha só que multidão de crianças, um grande batalhão, um exército, na verdade, de gente que vai fazer diferença nessa cidade, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma salva de palmas para as nossas crianças, irmãos. Aí, que legal. Podem assentar-se, irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, para aqueles que chegaram um pouquinho depois do início. Eu já havia cumprimentado os irmãos. Abra o seu boletim. Dentro do seu boletim você tem um convite. Esse convite é para você levar e entregar a um amigo, a uma amiga sua que não conhece Jesus. Repete comigo, que não conhece Jesus. Não é para você convidar amigos seus, parentes seus de outras igrejas evangélicas. Os nossos espaços vazios são para aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus e o poder da sua cruz e da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Você sabe que a Páscoa, para nós cristãos, ela é mais importante que o próprio Natal. Nós temos uma super programação do Natal, mas a partir desse ano, aquela mesma programação forte, bem produzida, também teremos na Páscoa. Por quê? O Natal é importante porque um menino nos foi dado, Deus conosco, claro, mas ele foi dado com um propósito de morrer para perdoar, para salvar, para restaurar as pessoas. E a Páscoa trata disso, trata da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. É
uma linha divisória na história da humanidade. É muito importante. Por isso, nós teremos um culto com ênfase evangelística. É para pessoas que estão frequentando a sua célula. Olha, tem vários irmãos que têm convidados que sempre vêm à célula, mas nunca vieram à igreja. Quem tem gente assim na sua célula, levante a mão. Gente que nunca veio à igreja, já veio à célula, levante a mão. Isso, vários irmãos. Essa é a oportunidade. Olha, teremos um super musical de Páscoa, não é? E aí você traz o seu amigo, sua amiga, e com certeza faz isso em oração. E depois que ele tomar uma decisão ao lado de Jesus, você vai cuidar dele, porque quem dá à luz a uma criança deve cuidar dela, não deve deixá-la nas mãos de outra pessoa. Então, ganhar e cuidar, esse é o alvo para o nosso musical de Páscoa. Vai acontecer dia 3 de abril, sexta-feira, é feriado, 19h30. Amém, meus irmãos? Nós queremos também agora reabrir a nossa assembleia. São 17h26 do dia 29 de março, para trazer aos irmãos agora o resultado das eleições e o ato de posse da nova diretoria, novo corpo diretivo da igreja. Então, à medida que as pessoas forem mencionadas, se estiverem aqui, né, devem estar, subam a plataforma. Ok, então, presidência, pastor Gilson Breder. Olha o resultado das eleições agora. Vice-presidente eleito, Ronaldo Leite Batista, 811 votos. Concorreu Wilson Joaquim, 54 votos. Brancos e nulos, 9. Já subiu? Aê, vice-presidente. É desse jeito. Aí você vai receber nos outros, tá bom? Olha lá. Primeira secretária, irmã Maria Lídia, 526 votos. Segunda secretária, irmã Uda Kedman, 298 votos. Concorreram e tornam-se suplentes, então, Denise com 249 votos. Maria Rubenita, 243 votos. A Raquel Calazans, também com 195 votos. Adriana Faria Santos Lopes de Queiroz, 190 votos. Tudo gente aí preparada para nos ajudar. Brancos e nulos, 46 votos. Primeiro e segundo tesoureiros da mesma maneira. Eleito para primeiro, 558 votos, o Wallace. Segundo tesoureiro, com 309 votos, Cleverson Mariano Nogueira. Note que Wilson Joaquim tem mais votos, mas como ele foi eleito também para a comissão de orçamento, ele preferiu declinar do seu voto na tesouraria, por isso assumiu aquele que tinha maior número de votos depois dele. E são ainda os suplentes, o Renato Júnior com 294 votos, o Sérgio Correia com 171 votos, e brancos e nulos, 56. Vogais. São 3 nomes: a Marlene Assato, 477 votos, o Eduardo Rissato, 448 votos, e a irmã Vera Tilde com 434 votos. São suplentes ainda a irmã Áurea Receto, 390 votos, Rodrigo Almeida, 378 votos, e Adilson Puertes, 360 votos. Brancos e nulos, nesse caso, 135. Comissão de exame de contas. Eleitos são 3. Primeiro lugar, 624 votos, irmã Helena. Segundo lugar, 570 votos, irmão Renato Rodrigues, Gualberto, e Roberval Rodrigues, 543 votos. Os suplentes são Adilson Puertes, 419 votos, Maurício Silvério, 339 votos, e brancos e nulos, 128 votos. Comissão de orçamento, são 3 nomes, eleitos então. Em primeiro lugar, Edson Almeida, 545 votos, Marcos Brito, 451 votos, e Wilson Joaquim com 443 votos. Foi ele que declinou da tesouraria. Suplência, Anésio Nap Júnior, 383 votos, Roberval Rodrigues, 349 votos, Adilson Puertes, 332 votos. Brancos e nulos, 129. Ministério de Construção, é um nome só, Lucas Poutric Douzan, 345 votos, e são seus parceiros na suplência, o Josué Duarte Filho, 315 votos, e o Wilson Joaquim, com 184 votos. Brancos e nulos, 30 votos. Multiministério, um nome só, e os seus suplentes, pastor Marcos Antônio Ritt, 594 votos, são, então, portanto, seus auxiliares suplentes, Mercedes Tavares, 162 votos, e a Valesca Vieira, 107 votos. Brancos e nulos, 11. Por fim, Ministério de Oração, um nome só, Valdir Balbuena, o homem, 626 votos, e são seus suplentes, o Dorival Canhete, 135 votos, e a Leomar Nascimento, 104 votos.
Brancos e nulos, 9 votos. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu de Deus, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Agora nós vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos e também daqueles que concorreram. Vocês entenderam que todos aqueles ficam ainda em regime de suplência, havendo vacância, havendo necessidade e mesmo parceria, porque há ministérios que precisam mais parceiros, deve recorrer então a estes que foram teoricamente vencidos nas urnas, mas estão no consenso da igreja, vieram para esta plataforma de liderança, e isso é muito importante. Igreja, estenda suas mãos em direção a esse grupo nobre de homens e mulheres muito preciosos diante de Deus. Oremos. Pai, eu tenho todos os motivos para ser grato ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito por nós e em especial nos dando agora, Senhor, estes homens e mulheres que compõem essa liderança estatutária da nossa igreja. Queremos rogar ao Senhor as bênçãos sobre eles, sobre a sua vida pessoal, familiar, sobre os seus sonhos, seus projetos, sobre a sua liderança na igreja e em especial para esse mandato no exercício da função que cada um deles recebeu do Senhor. Que eles sejam cheios da tua graça, cheios de sabedoria, cheios de bons relacionamentos, cheios de bom testemunho, cheios da graça, do amor do Senhor, do perfume de Cristo, e façam um trabalho mais que excelente, porque o Senhor merece. A glória será sua, a gratidão nossa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Permaneçam aí ainda em pé, a plateia pode se assentar. Nós vamos chamar agora os ministros contratados, vamos apresentar para vocês aqui, e aqueles que estiverem podem subir. Nós demos posse à diretoria estatutária. Há lá os conselhos ministeriais: Ministério de Música, Aurimar Mota, Jerônimo Macedo e Carolina Bittencourt Breder. Então são conselhos ministeriais. Agora o conselho do Ministério da Palavra: pastor Gilson Breder, pastor Ronaldo Leite Batista e William Jonair Salgado da Silva. O conselho do Ministério de Ensino: o Yuri Breder, o Gilson Breder e o pastor Ronaldo Leite Batista. Ministério de Comunicações: pastor Gilson, Aurimar Mota e Joelson Emanuel. Ministério da Família: pastor Jefferson é o diretor, e aí os seus conselheiros, a Ângela Gomes e também o João Gregório Blei Vilauba. Ministério de Administração: pastor Gilson, e aí a sua equipe: Adilson Morim Puertes, José Duarte Filho. No Ministério de Juventude e Evangelismo: pastor Ronaldo Leite Batista, a Andréia Rios, o pastor Domício Cordeiro Chamante Filho. Ministério Infantil: diretora, professora Vasti Breder, Silvana Calice Ribeiro e Úrsula Filartiga Henning. Ministério de Missões: pastor Djalma é o diretor, e aí o seu conselho: Carla Souza Silva, o Rodrigo Almeida e o pastor Jonathan de Oliveira. Cuidado do Rebanho: diretor, pastor Marcos Ritti, e compõe com ele a irmã Ivete e também a irmã Alice Borges. Ministério de Integração: diretor, pastor Jean Bonfim, e com ele o Otair e o Valdir. Ministério de Adolescentes: pastor Ronaldo, com o seu conselho então, pastor Rafael Fogaça e também o Guilherme Borges de Oliveira Silva. Tem mais alguém? Não, terminou, né? Terminou, aqui. Alguns desses irmãos estão aqui presentes, que foram isso, então pode subir aqui agora para a gente receber a oração. Vamos lá, rapidão, aqueles que dessa plataforma agora. Só esse irmão? Ah lá, está chegando mais a irmã Ivete ali, aí, irmã Ivete, né? É isso aí. Uma salva de palmas para esse povo de Deus. Você deve estranhar, assim: poxa vida, esse pessoal que vai atuar nem vem ao culto. Não é, que nós temos 5 cultos no final de semana e mais um na quarta-feira. Então nós temos culto o tempo todo e muitos irmãos estão alocados em cultos diferentes. Quero agradecer a vocês também que compõem com os demais uma plataforma de serviço, de amor a Deus.
Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus, é para a edificação da igreja e é para anunciar o Salvador a todo mundo. Amém? Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado por esses ministérios contratados, com aqueles que compõem os conselhos ministeriais, gente muito séria, gente de uma longa caminhada há muitos anos. Nós glorificamos o Senhor e somos muito agradecidos, porque entendemos que a tua palavra nos dá homens e mulheres dons para servir a Deus e a igreja e para conquistar o mundo para Jesus. Com eles a tua bênção, a tua unção, oramos em Cristo Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor e por essas vidas preciosas, amém. Os irmãos podem descer, graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui sempre buscando alcançar pessoas que precisam de Jesus, de desenvolver uma caminhada com Ele, de ser discípulo de Jesus. E algumas dessas pessoas são alcançadas, e quando elas entregam suas vidas para Jesus, conforme a própria palavra nos ensina, ela vai testemunhar o que aconteceu na sua vida, mostrando que eles já morreram para o mundo e agora vivem uma nova vida para Deus, tendo Jesus como Senhor de suas vidas. E esse testemunho é dado aqui no batistério. Por isso agora vamos chamar o pastor batizador. Vamos ver, ele vai entrando ali. O pastor batizador de hoje é o pastor Jean. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse homem de Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, o pastor Jean então vai fazer justamente ajudando. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela indica: eu morri para o mundo, para o diabo e para a minha própria carne. Quando ela sai das águas, então está dizendo: eu renasci em Cristo Jesus para uma nova vida. Então deixa eu pôr o óculos aqui para ler o nome. Pastor Jean, você tem que aumentar o caracteres aqui. Liz Araújo Magalhães, que vai vindo acompanhada pela Evelyn, sua líder. Vamos aplaudir o Senhor, vamos fazer festa, porque esta vida foi alcançada pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Então esse pessoal está apoiando. Olha aqui, ó, Liz, olha só, tem faixa de tudo quanto é lado. As pessoas, para serem verdadeiramente ganhas, precisam ser ganhas pela verdade. Charles Spurgeon. Desejamos que a verdade de Deus ilumine seu coração diariamente para inundar sua vida de paz e alegria. Com carinho, Célula 99. Aê! Isso daí. Ô galera, vocês podem chegar aqui um pouquinho perto aqui, que é muito pequeno aí pro tio ler, sabe que é o tio, né? Tio já passou 200, assim, aí. Chega mais perto. Traz aí, beleza. Não fui eu, levanta assim, não. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9, Mini Célula 99. Tem o pessoal do Mini aqui também aí, ó, abençoando, graças a Deus. Vamos ouvir o testemunho agora dessa nossa amada irmã. Sempre houve dentro de mim a certeza de que tudo ia dar certo. Porém, existia um vazio, perguntas das quais não sabia a resposta, dúvidas do sentido real da vida, o motivo pelo qual estava aqui. Fui convidada por uma amiga para ir ao culto do amigo, e neste dia aceitei a Jesus como meu Salvador. Hoje tenho certeza do significado da vida que Deus me deu. Possuo as respostas que procurava e sei que Jesus é o único caminho e verdade. Graças a Deus! Você achou a resposta para a sua vida. Jesus é o único caminho e a verdade. Ele é a sua vida. Esse é seu testemunho de fé. Então, mediante esse seu público testemunho de fé, nós, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autorizados por sua igreja aqui na terra, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Essa é a nova vida em Cristo. Glória a Deus. É desse jeito. Você viu que ela veio no culto do amigo, fez uma decisão e foi acompanhada. Quem ganha um bebezinho não deixa na maternidade, e muito menos joga na lata do lixo, não é verdade, irmãos? Então quem trouxe, cuida. Quando você trouxer uma pessoa a Cristo, peça logo. Aqui na nossa secretaria, peça o manual do discípulo e do discipulador, um livrinho simples de estudo bíblico, onde você vai começar a dar as primeiras orientações bíblicas para o processo de crescimento dessa pessoa. Isso é muito lindo, irmãos. Nós queremos ver muitas pessoas. Você viu um batismo só nesse culto, mas nos outros nós tivemos 36 batismos. Então esse final de semana são 37 vidas. Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga glória a Deus. Deus, pela sua misericórdia, irmãos, tem feito a nossa igreja crescer. Tanto que nós não temos mais espaço físico para todos os cultos aqui, obviamente, por isso nós temos mais. Vamos abrir no sábado outro culto. No mês de maio, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos antecipar o culto das 8h30 da manhã para criar novas situações. E nós, irmãos, como igreja, já temos alugado sala no Hotel Jandaia, já temos alugado o salão da Igreja Presbiteriana Central aqui a 2 quadras, já alugamos lá na Mato Grosso o templo da igreja El Shaddai, porque graças a Deus nós não estamos cabendo nesse lugar, e a igreja do campo está em processamento. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? E agora, a diretoria e a assembleia da igreja fizeram uma parceria maravilhosa por 10 anos com o Seminário Batista aqui da nossa cidade. Fica ali pertinho da Mato Grosso, atrás da Igreja Universal do Reino de Deus, na esquina da José Antônio com Abrão Júlio Rai. Quem conhece aquele lugar, aquele prédio? É o nosso seminário, a nossa convenção batista. E como eles têm umas dependências que estão sem uso, que não têm condições plenas de aula, nós, como primeira igreja, vamos investir R$86 mil, mas teremos a exclusividade no uso dessas salas. São 15 salas para veredas e uma salão grande para 150 pessoas. Nós teremos a exclusividade no uso para 10 anos, está vendo isso aqui? Agora ficou mais fácil, né? São 10 anos que é a exclusividade do uso no sábado e no domingo é da nossa igreja. Diga glória a Deus. Lá, aqui você não tem vagas de estacionamento, lá você tem 70 vagas de estacionamento, vai ser uma bênção. E o propósito inicial é já no dia 11 de abril, o primeiro veredas lá, sábado e domingo. E se Deus permitir, com a graça dele, nós teremos o veredas todo mês, depois teremos 2 vezes por mês, depois 3 vezes por mês, chegando a 4 vezes por mês, irmãos, veredas toda semana, cada rede de célula fazendo seu veredas, e vai ser uma grande bênção, e milhares de pessoas vão conhecer o Senhor Jesus, e vão começar uma linda jornada do discipulado, rumo à maturidade. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos nos comprometer. A Bíblia diz lá em Atos 2,47 que a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem acrescenta é o Senhor. Deus está nos acrescentando. Eu fico encantado, eu fico emocionado com isso, porque não é obra do nosso empenho. Nós temos ainda muita falta de excelência, estamos buscando, mas Deus está mandando, e nós queremos receber as pessoas, queremos acompanhar, queremos amar as pessoas, e o Seminário Veredas é muito importante para firmar a identidade, nova identidade dessa pessoa em Cristo Jesus. E depois os cursos da UDF serão ministrados lá, a escola do discípulo também vai ser ministrada lá, e você poderá deixar aqui a sua criança no ministério infantil e vai para lá com vaga de estacionamento, vai ser uma grande bênção. 10 anos, uso exclusivo para nós, e em 10 anos nós temos que nos virar para reinventar-nos, porque vamos precisar ainda de mais espaço para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Amém. Então agora, irmãos, em primeiro lugar, eu vou apresentar os nossos convidados e depois nós vamos contribuir. Você, para contribuir para essa finalidade, durante uns 4 domingos nós vamos levantar, você vai escrever no seu envelope de contribuição: parceria com o seminário, é o Seminário Batista, parceria com o seminário. Dê uma oferta de coração, dê uma oferta vibrando, porque você está cooperando com uma grande obra de Deus, que está fazendo e vai fazer diferença na vida de muitas famílias em Campo Grande, porque Campo Grande é do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
Então vai pegando a sua caneta, vai anotando a sua oferta aí. Agora quero conhecer os nossos convidados. Ou alguém da igreja convidou, ou o próprio Deus convidou, porque veio sozinho. Então se você é nosso convidado, não é membro da nossa igreja, por gentileza, só um instantezinho, fica em pé onde você estiver. Nós queremos ver você e queremos te cumprimentar. Onde estão os nossos queridos convidados? Não estou vendo. Cadê os convidados? Olha lá, uma salva de palmas lá atrás, aqui também. Quem mais? Aqui. Onde mais? Tem convidados aqui? Ali tem convidados também, irmãos. Lá atrás, ali não tem? Isso, dê um abraço bem apertado se você tiver liberdade. Uma expressão de carinho, de amor. Pergunte o nome desse convidado e dê muita atenção a ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. É nossa alegria, viu? De receber você aqui entre nós. Fique à vontade, nós estamos aqui para cultuar a Deus, para ter comunhão com a família de Deus e para receber a poderosa e transformadora palavra de Deus. Vamos então agora cantar e contribuir para o seminário, para os dízimos e ofertas. Vem arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se renderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já virou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou. Homens se desviaram, profetas se renderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já virou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas.
só quero te amar, eu só quero ver tua face, eu quero tocar seu coração, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, eu quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem Deus, vem encher este lugar. Um abraço eu quero sentir, o teu abraço, Deus, queremos sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço queremos sentir. Você que deseja isso, cante. Vem encher, Deus, este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Um abraço eu quero sentir. Fale com Deus neste momento.
que nós possamos estar firmados sobre essa rocha, que é o Senhor, que é a Tua palavra, que é viva e eficaz, viva. Pensamentos são mais altos, Senhor, e nós precisamos, nós dependemos de Ti. Nós precisamos ser como o Senhor. Nós queremos ser, mas com as nossas próprias forças, Senhor, nós não conseguimos. Então opera em nós o querer e o efetuar pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Opera no meio do Teu povo, opera em nós e através de nós, para fazermos diferença nessa nação, neste lugar, nas nossas vidas, na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite. Queria que nós orássemos mais uma vez. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Como é gostoso podemos nos derramar na presença do Senhor. E há músicas que marcam gerações, né? Há músicas que quando nós ouvimos, alguns poetas inspirados por Deus a nos conduzir à presença dEle. E agora nós cantamos algo muito gostoso. Nós pedimos para que o Senhor enchesse este lugar, enchesse a nossa vida, e para que nós pudéssemos sentir o abraço do Senhor. Então que nessa noite você possa sentir literalmente, realmente, o abraço do Senhor. Então peça a Deus, fale mais uma vez com o Senhor. Fala: Deus, em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, ó Pai, queremos ser tocados pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de servirmos na casa do Senhor, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de podermos cantar e dançar e nos alegrar na Sua presença, ó Deus. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor. Não temos palavras para agradecer, para expressar, ó Deus, a nossa gratidão pela nossa salvação, ó Deus. A gratidão, ó Deus, porque o Senhor nos enche diariamente, porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, ó Pai, nos capacitando, nos orientando, ó Pai, nos dando a provisão diária, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos mais do que abraços do Senhor, nós queremos ser abraçados, queremos ser carregados, ó Pai, balançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, continua falando aos nossos corações, através da Sua palavra, Deus, essa palavra que é viva, que é atual, que é poderosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Sua palavra diz que o Senhor é quem batiza com fogo. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim como nós fomos batizados nas águas, nós queremos o batismo de fogo também, ó Deus. Em nome de Jesus, vem com Teu fogo, vem, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 6. Há uns 2 anos atrás, o pastor Gilson, pastor dessa igreja, pastor presidente dessa igreja, e se vocês observaram na apresentação da diretoria desse ano, a palavra lá diz que o presidente da igreja, ele vai trabalhar, vai servir a igreja enquanto ele bem servir. E a minha oração, e eu sei que a oração de toda a igreja, é que ele bem sirva por pelo menos mais uns 30, 40 anos, cuidando da gente, né, sendo esse pastor elétrico que ele é. Às vezes a gente vem tão desanimado no culto assim, né? Vem meio para baixo, daí o pastor Gilson já vem, amém, dá um abraço e já dá uma injeção de ânimo na gente. Nós vemos como ele tem a alegria do Senhor no coração dele, e essa alegria eu quero ter para toda a minha vida, e eu quero também ter ele aí andando comigo, conversando, ensinando e cuidando de nós. E ele bem serve a igreja hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não estou bajulando, mas estou falando o que está no meu coração mesmo. Eu sou apaixonado pela minha liderança,
né? Ontem no curso do TLC eu falei, mencionei os pastores dessa igreja, que é uma honra muito grande ter pastores como os pastores que nós temos nessa igreja. Então, que você também possa ter esse coração grato, esse coração dócil, né, que o Senhor tem nos dado, graças ao pastor que Ele tem nos dado, que é um pastor dócil, é um pastor amoroso, é um pastor servo, temente ao Senhor. E há aproximadamente 2 anos atrás, pouco mais talvez, eu não me lembro exatamente a época, o pastor Gilson pregou sobre Josué capítulo 1, e o título da palavra dele era É Tempo de Conquista. E nessa semana, né, na verdade nesse último mês, enquanto eu estava preparando essa mensagem, e o Senhor falando muito forte comigo a respeito de Josué, e eu falei assim: Senhor, que outro título eu posso dar? Né, eu posso falar sobre a nossa vitória, que a nossa vitória está chegando, que é tempo de vitória. Mas eu falei: não, eu tenho que honrar o meu pastor, eu tenho que lembrar que ele já ministrou sobre essa palavra aqui. E o título da palavra dele era Tempo de Conquista. Mas o tempo de conquista ainda não acabou. Ainda é tempo de conquista. Então, o título da mensagem de hoje é Ainda é Tempo de Conquista. Porque a conquista, ela é duradoura, ela tem um processo, ela demora um tempo para nós adquirirmos. Talvez você está aqui, assim como todas as vezes em que eu ministro, eu sempre falo que há alguns processos que nós passamos, algumas conquistas que demoram um pouco mais. E nesse caso aqui, se você for ler lá no livro de Êxodo, quando fala sobre Moisés, e Moisés ele te conduziu o povo, ele tirou o povo da escravidão, e nós vemos lá no livro que o povo ficou por 430 anos no cativeiro, como escravos do Egito. Foram 430 anos sofrendo num processo de escravidão, e depois disso eles foram libertos, né, por Moisés, conduzidos por ele até a libertação. E o que aconteceu? Eles chegaram na terra prometida? Eles chegaram o quê? No deserto. Por quê? Por causa da ingratidão no seu coração, por causa da falta de fé, da falta de confiança no Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite e o Senhor já te libertou, já tirou você da escravidão, mas você está andando no deserto. E o povo andou em círculos durante 40 anos no deserto. Eu fiz uma viagem há 4 ou 5 anos atrás, eu fiz uma viagem a pé. Eu andei 280 quilômetros, daqui até Aquidauana, mas nós voltamos e fomos por um outro caminho. Foi uma viagem muito dolorosa, muito cansativa, mas imagina você ficar 40 anos peregrinando, sem saber para onde ir. E você olha para um lado, tem deserto. Você olha para o outro, tem deserto. Era nessa situação que o povo estava. Eles olhavam para um lado, tinha deserto. Eles olhavam para o outro, tinha deserto. Mas eles olhavam para frente, durante a noite, tinha a coluna de fogo do Senhor. E quando eles olhavam para cima, durante o dia, tinha a nuvem da glória do Senhor, os protegendo. Então a palavra que Deus tem para você nessa noite, nesse fim de tarde, começo de noite, é que você pode estar no deserto, mas o Senhor está contigo. Que o seu deserto, ainda que você esteja no deserto, o Senhor irá te tirar, o Senhor irá te libertar. Mas para isso, você precisa se posicionar. O povo, ao sair do Egito, eles não foram direto para a terra prometida. Por quê? Porque eles não se posicionaram perante o Senhor. Eles viram grandes milagres através da vida de Moisés. Eles viram o cajado se transformar numa serpente, eles viram o mar se abrir, eles viram as pragas, né, eles viram muitas coisas, eles viram o maná do Senhor, mas ainda não se posicionaram. E eu vejo que a igreja tem visto muitos milagres. Os batismos são milagres. Quando nós olhamos a vida das pessoas sendo transformadas, há milagre maior do que esses? Não há. Nós olhamos pessoas que eram improváveis, eram excluídos pela sociedade, e eles são transformados, e a palavra do Senhor os alcança, o poder de Deus está com eles, mas mesmo assim, nós não nos posicionamos, e nós duvidamos, nós não cremos totalmente na palavra do Senhor. E lá, acho que não estou muito acostumado com um controlezinho, dá para me ajudar aí um pouquinho? É o de cima. Não vai? É o de baixo. Muito obrigado. É que tecnologia, né? A gente que é meio chucro assim, né? Criado na fazenda, né? Então, esse trem aqui tem que apertar, né? É o de baixo. Deixa eu só fazer um teste aqui. Para cá?
Ah, bom, beleza. Então lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte, se você puder ler comigo: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você imagina agora, Josué estava ali, Josué andou com Moisés, e Moisés foi um grande líder do povo. Moisés era uma referência, até hoje é uma referência para o povo de Deus. Moisés, ele recebeu do Senhor a pedra com os mandamentos. Ele escreveu ali a Torá, ele escreveu o Pentateuco. Moisés, ele conduziu o povo, ele libertou o povo, fez muitos milagres. Mas o Senhor havia retirado Moisés, havia levado Moisés para a presença dele, recolheu Moisés. E aí se levantou um novo líder do povo, que era Josué. E Josué, ele tinha que primeiro lidar com a insegurança dele, e com as dificuldades do deserto, e com a batalha que estava à frente dele. Então Josué, ele teve que fazer isso, ele teve que se posicionar. Mas para que ele se posicionasse, ele teve uma ordem do Senhor. Deus falou com ele, Deus lhe deu uma ordem, Deus lhe deu um direcionamento e falou com ele: olha, o meu servo Moisés está morto, acabou, agora é a sua vez, Josué, agora é a sua vez. Então o Senhor pode estar falando para você nessa noite: agora é a sua vez. Você estava olhando para um profeta, você estava olhando para um líder, agora é a sua vez de conquistar, é a sua vez de se posicionar, se posicione. E aí nós vemos no texto que há basicamente 4 atitudes para você conseguir, para você adquirir a sua conquista. 4 atitudes. A primeira é fé. A segunda, santificação. E a terceira, processos. E a quarta, celebração. O pastor Ronaldo, quando ele ouviu essa palavra ontem, ele leu, ele falou assim: olha, tem um acróstico aí que dá para a gente levantar, dá para a gente lembrar das palavras: fé, santificação, processos e celebração. É uma pergunta: o seu nome foi para o SPC? Né? O seu nome foi para o SPC? Então, foi, fé, para o S, santificação, processos e celebração. Ou se você for uma pessoa que está olhando, eu olhei assim, não está nessa ordem, mas também tem o SPFC, né? São Paulo Futebol Clube, né? Fé, santificação, processo e celebração. Vou dar uma canja para os São Paulinos que estão tão para baixo, estão no deserto agora, né? Então às vezes é agora, é a hora do seu deserto. Acredite, o São Paulo também pode sair desse deserto, pode conquistar ainda, basta ter fé, muito jejum, muito esforço, né? Eu acho difícil, mas tudo bem. Fé, santificação, processos e celebração. Depois do deserto vem a luta, mas para essa luta você precisa se posicionar, você precisa arrumar a casa. E o primeiro é a fé, né? A palavra diz lá no capítulo 1, do versículo 10 até no versículo 6 em diante: e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, lá em Número, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Lá na época que acontece o seguinte, o slide eu pulei essa parte na hora de pôr do slide, mas lá em Números, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 8, diz o seguinte: que Moisés, ele enviou 12 espias até a terra. Na época de Moisés, enquanto Moisés era vivo, quando o povo foi liberto do Egito, e ele mandou 12 pessoas escolhidas no meio do povo. E essas 12 pessoas, elas foram conhecer a terra em que o Senhor havia lhes prometido, a terra da promessa do Senhor. Eles estavam 430 anos lá, no cativeiro. E eles estavam ali, e eles sofreram, e o Senhor os conduziu até a liberdade. E Moisés mandou esses 12. E quando os 12 voltaram, a palavra diz que 10 desses 12 falaram não. E essas 10 pessoas, elas olharam para as dificuldades. Eles olharam para o que eles podiam ver. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7 até o versículo 8.
A palavra, depois você pode abrir, eu vou passar mais tarde. Fala que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 10 dessas pessoas olharam os gigantes. E quando eles voltaram da terra, eles falaram assim: não dá, é muito difícil. Nessa terra tem gigantes. Nessa terra há homens de 3 metros de altura. Mas Josué e Caleb, eles olharam para a dificuldade e eles falaram assim: não, o Senhor nos dará essa vitória. É o Senhor quem nos dará a vitória. Jeová pode nos dar a vitória. Eles são grandes, sabe? Mas o nosso Deus é maior ainda. O nosso Deus é muito maior. Então, se o Senhor está me prometendo, eu estou olhando, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra bonita, é uma terra gostosa, é a promessa que o Senhor me deu. Eu não vou desistir. Josué já estava aplicando a sua fé. Ele teve uma atitude de fé. Ele teve uma conduta de fé. Talvez você está numa dificuldade. Você está passando por um deserto e você não consegue mais crer. Você olha para sua família, não há mais esperança. Você olha para o seu casamento, você não consegue mais crer. Você está olhando para o gigante, meu irmão. Não olhe para o gigante. Olha para o que Deus pode fazer. Você precisa criar um ambiente de conquista, um ambiente de fé. Lá em Josué, capítulo 1, do versículo 10 em diante, a fé cria um ambiente de conquista. Mesmo que você não possa ver, você não possa se recordar, você não tem mais, você só está vendo o deserto, você só vê dificuldades. Através da fé, crie um ambiente de conquista. E a palavra diz que Josué, ele teve uma atitude de fé. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a terra e possuir a terra que vos dá o Senhor Deus, para a possuirdes. Josué, ele teve uma atitude de fé. Ao mesmo tempo que dos 12 espias que foram lá em Números, 10 duvidaram. Josué, desde aquele tempo, há 40 anos atrás, ele já estava com fé, ele já tinha fé. E quando o Senhor ungiu o líder do povo, ele teve a primeira atitude de fé. Ele falou: opa, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. O próprio Deus me garantiu que essa terra é minha, e essa terra mana leite e mel, é uma terra gostosa, é uma terra boa. Então, arruma o povo, arruma as coisas, tem uma atitude de fé. Ele já ordenou aos generais: ajuntem os suprimentos, arrumem as suas coisas, porque amanhã nós iremos batalhar. Nós não vamos mais ficar no deserto. O tempo de deserto acabou. Lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20 em diante, versículo 20 e 21, porque a fé que vocês têm, o próprio Jesus diz, e disse Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E lá em 2 Coríntios, como eu falei antes, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos que ter fé. Lá no texto, se você abre a sua Bíblia ali, em Josué, capítulo 2, do 1 ao 24. Do 1 ao versículo 24, marca essa página. A palavra fala o seguinte: que Josué, ele mandou 2 espias. Moisés, lá em Números, mandou 12 pessoas para conhecer a terra. Josué foi uma dessas 12. Ele e Caleb, eles conheceram a terra. Mas aqui a palavra diz que ele mandou 2 pessoas. E ele ordenou essas 2 pessoas uma segunda atitude de fé. Ele ordenou para essas pessoas: vão, conheçam a terra. Vão de um lado para o outro, vão nas cidades, vai nos exércitos, vai dentro da muralha, anda tudo. E aconteceu o seguinte, que dentro dessa cidade, eles encontraram uma mulher. A palavra diz que era uma prostituta, e ela chamava Raabe. Você já ouviu falar da prostituta Raabe? A prostituta Raabe, ela morava na muralha, ela morava ali na muralha. Sabe por que as prostitutas moravam na muralha? Porque o primeiro lugar quando tem um ataque que é destruído são as muralhas. O primeiro ataque, e quem morre primeiro? As prostitutas. Elas seriam as primeiras pessoas a morrer. E essa mulher, uma prostituta,
uma mulher isolada, uma mulher discriminada, segregada, que vivia à margem da sociedade, que não tinha um amor próprio, que não recebia a valorização dos homens, que era menosprezada, maltratada, humilhada diariamente pelos homens, uma prostituta. Essa mulher teve fé. Essa mulher, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 24, depois você pode ler, mas essa mulher, ela teve fé, e por causa da fé de Raabe, ela creu que o Senhor nosso Deus poderia dar a vitória a este povo, e ela ajudou os 2 espias, e ela os acobertou, e ela os protegeu, e deu abrigo para eles, e ajudou o povo de Deus. Mas por causa da atitude de fé dela, essa prostituta, ela pôde ser inserida no povo de Deus. Ela estava numa cidade que ia ser totalmente destruída, mas ela foi adotada pela família de Deus. E não só isso, mas quando você olha lá na genealogia de Jesus, você vê um nome de uma mulher, que é Raabe. Essa mulher que era uma prostituta, uma excluída, uma mulher usada pelos homens, ela foi salva pelo Senhor, incluída na família de Deus, e teve o privilégio de fazer parte da genealogia do nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, por causa da fé dela. Então talvez você, nessa noite, você pode estar pensando assim: ah, mas quem sou eu para ter fé? Você está falando isso, é tão bonito. É tão bonito você falar em terra prometida. É tão bonito você falar que, minha família, os meus filhos, os meus amigos, mas você não sabe a minha história. Eu não sei mesmo não, mas o Senhor sabe. E eu sei a história que o Senhor quer escrever na sua vida a partir de hoje. Então tenha fé, tenha uma atitude de fé. A segunda atitude que eles tiveram foi santificação. Diga, santificação. Nós temos que ter uma atitude de santificação. Lá no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: que santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santificação. Não há como você ter fé, não há como você conquistar os milagres do Senhor para a sua vida sem santificação. Todas as palavras, todos os pastores, todas as pessoas sérias, as pessoas que vivem os milagres do Senhor, elas têm intimidade com o Senhor. Quando você lê os grandes homens da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vê que eles tinham intimidade diária com o Senhor. Eles tinham intimidade todo dia com o Senhor. Eles viviam com Deus, eles tinham TSD. Não adianta, meus irmãos, enquanto nós estivermos na nossa casa e batendo Bíblia na cara do povo, falando: não, você tem que mudar, porque Deus tem um plano melhor para você. As pessoas, elas podem até observar o que você fala, elas podem até ouvir o que você fala, mas as suas atitudes, elas gritam. As suas atitudes gritam, as suas palavras falam, mas as suas atitudes gritam. E as pessoas, elas querem ver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Josué, ele se santificou, ele teve uma atitude de fé e uma atitude de santificação. Na semana passada, a pastora André, ela pregou no culto de sábado. E ela falou muito sobre santificação. E ela falou da importância de nós termos uma vida de santificação diária. A santificação, ela é um processo diário. Ela é um processo diário. Não adianta você vir ao culto e receber uma palavra maravilhosa do Senhor. Você canta um hino lindo perante o Senhor e se derrama e fala: Deus, eu quero sentir o seu abraço, eu quero, Senhor, e você se entrega até verdadeiramente. Mas se você não tiver uma santificação diária, uma intimidade diária com Deus, buscar ao Senhor todos os dias, é muito gostoso, meu irmão. É muito bom quando você acorda e você pode dizer: Deus, toma conta do meu dia, toma conta da minha família, toma conta dos meus filhos, toma conta da minha empresa, toma conta de tudo, Senhor. Está tudo em suas mãos, e você tem ali um tempo gostoso na presença do Senhor. O seu dia é totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós temos que ter uma atitude de santificação. E lá no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 10, eu vou citando essas partes do texto para você anotar, mas não está no PowerPoint, eu também não vou ler, mas fala o seguinte: que Josué ordenou ao povo, ele ordenou que 12 líderes do povo fossem até o rio e recolhessem uma pedra, cada líder, e eles levantassem um monumento perante o Senhor, para que eles pudessem se recordar.
Santificação é você também se recordar das maravilhas que o Senhor tem operado no meio de vós. Recorde-se, recorde-se. E a palavra diz lá no versículo 10 que as gerações futuras iam se recordar. E ele fez esse monumento para que as pessoas pudessem se lembrar. Ele ainda nem havia conquistado a terra. Ele ainda nem havia entrado na terra prometida, nem havia conquistado aquela cidade. Mas ele já estava se recordando. Recorde-se, quando a sua fé estremecer, quando você estiver com dificuldades em crer, quando você estiver com a sua fé abalada, recorde-se daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Olhe para trás, olhe para o seu passado, olha quem você era, olha como você estava na depressão, afundado nas dívidas, olha como estava a sua família antes e olha como estava a sua família agora. Eu passo por desertos também. Todos passamos por dificuldades, todos passamos por momentos onde nós olhamos e falamos assim: meu Deus, no que eu vou acreditar agora? Aonde está a presença do Senhor? E aí você tem que olhar e falar: o Senhor esteve comigo em todos os momentos. E aí você olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha, recorde-se, santificação. Você tem que ter uma atitude de santificação. Santificação, aprenda com a palavra agora. Santificação para o milagre, a presença do Senhor, o temor do Senhor e a remoção das marcas do passado. Você precisa ser santo para que o milagre aconteça, para que a presença do Senhor venha e para que você remova as marcas do passado. Lá no capítulo 5, no versículo 13 em diante, no versículo 13 até o versículo 15, abra lá, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. Josué estava indo e ele estava perto da batalha e talvez ele estava meio esmurecido e ele estava lá chegando na queda, chegando no muro. E no versículo 13 ele diz o seguinte: que estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximando-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E o homem disse: nem uma coisa nem outra. Respondeu ele: venho da qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para com seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué atirou. Essa semana eu estava conversando com o João, rapaz que é auxiliar da minha célula. O João, ele está comigo em tudo. Eu fiz o casamento dele, ele é auxiliar da minha célula, ele trabalha comigo lá no condomínio onde eu sou síndico, ele ajuda comigo aqui no jiu-jitsu aqui na igreja, e ele está comigo em todas as áreas. E quando eu estava compartilhando essa palavra com ele, e Deus já estava ministrando no meio de nós, e ele falou assim: você sabe por que tem que tirar a sandália na presença de Deus? Porque naquele tempo, quem andava descalço? Os escravos. Os escravos andavam descalços. E o povo tinha deixado de ser escravos. Mas para que eles nunca perdessem a humildade, o Senhor disse para eles: tire a sandália dos seus pés, humilhe-se perante a presença do Senhor. E o próprio Jesus aqui no texto ordenou a Josué, falou: Josué, agora humilhe-se perante a presença do Senhor, santifique-se, tenha uma postura de humildade, de santificação. E não adianta, nós queremos conquistar as coisas do Senhor, conquistar o que o Senhor tem nos dado, conquistar a terra que o Senhor nos prometeu, sem humilhação, sem santificação, sem buscar a presença do Senhor. A palavra diz que o próprio Jesus, que o próprio comandante dos exércitos do Senhor estava ali, e ele falando: olha, você não vai lutar sozinho, eu vou com você, mas santifique-se, busque a santidade, busque a minha presença, busque isso. Mas antes, lá no capítulo 5, no versículo 9, você pode ler que Josué, ele circuncidou o povo. E acontece que aquele povo, ele ficou 40 anos no deserto. E esses homens que estavam lá no deserto, eles eram pessoas que já ficaram 40 anos, então eles não passaram pelo Egito. Todas as pessoas, exceto Josué, que entrou na terra,
não presenciaram o cativeiro real. Eles eram filhos dos homens, eles eram filhos dos servos que estavam lá. E o Senhor falou para que Josué circuncidasse os homens. Circuncide todo mundo. Circuncide todo mundo. E a palavra de Deus, lá no versículo 9, diz o seguinte: que após circuncidar os homens, o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar é chamado Gilgal. Santificação é você remover as marcas do passado. Remova as humilhações sofridas no passado. Remova tudo aquilo que tem te machucado, tudo aquilo que é humilhante para você, aquilo que você sofreu. Remova as marcas do passado na sua vida. Você precisa se santificar. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. E na presença do Senhor, remova todas as marcas que o mundo, que o pecado tem empunhado em você. Santificação. E a terceira característica, a terceira atitude para que nós possamos conquistar, para que nós possamos ter a conquista que Deus tem para a gente, é o processo. Antes disso, desculpa, é que eu incluí aqui. A pastora Andréia, ela falou no sábado passado, sobre santificação. E ela citou John Wesley, que John Wesley diz o seguinte, que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A santificação, ela tira o mundo de dentro de nós. E é por isso que nós temos que tirar tudo aquilo. Nós devemos que tirar toda aquela humilhação que o mundo tem colocado em nós. Todos aqueles resquícios do pecado em nossas vidas. E a terceira característica, processo. Processo. Há um processo. Há um caminho a ser seguido. O pastor Ronaldo, ele falou muito bem falado num Tadel passado, sobre a importância dos processos. A importância de nós termos uma vida constante na presença do Senhor, de nós entendermos aquilo que o Senhor tem feito, mas de nós seguirmos os processos. Deus, ele não simplesmente falou para o povo assim, agora Moisés morreu, Moisés já se foi, Josué, conduz esse povo para a vitória, você vai entrar na terra, você vai batalhar. Não, Deus fez um processo, Deus deu um caminho a ser seguido. E meu irmão, eu quero te dizer que sem fé, sem santificação e sem processo, você não vai conseguir as conquistas que o Senhor tem para a sua vida. Você não vai entrar na terra que o Senhor tem lhe dado. Você não vai gozar do melhor que Deus tem para a sua vida. Processos. Talvez você é um líder de célula e o seu líder está falando para você, olha, você continua fazendo célula, acredite, vai lá, é um processo. Você fala, não, mas está difícil. Não, acredite, continue. Processos. E lá no capítulo 6, no versículo 2 ao versículo 4, o Senhor disse a Josué, então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis aquela cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres, de carneiros, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão buzinas. Meu irmão, você imagina você está lá, você viu o povo sair do Egito, estava no deserto, você estava vendo a terra, lá naquela terra a palavra diz que havia homens de 3 metros de altura, tinha gente grande ali, tinha muralhas muito poderosas, muito grossas. Aí o que é o nosso natural? O nosso natural é pensar, opa, vamos armar aqui um tanque, um canhão, né? Vamos pegar os soldados, pegar aqueles homens mais rápidos, para que eles subam e eliminem os arqueiros, que provavelmente tinha em cima da muralha, e os homens vão se posicionar, como nós vemos naqueles filmes antigos, né? Naqueles filmes épicos, e aí os homens fazem uma fileira, os arqueiros à frente, o pessoal com as espadas, depois vem os cavalos. Esse é o nosso natural, mas o Senhor tem uma maneira diferente de fazer as coisas, Ele tem um processo diferente. E talvez você está liderando a sua célula,
célula de acordo com a coisa natural. Você está falando assim, não, a minha estratégia melhor é essa, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo. E a palavra do Senhor para você nessa noite: ouça os homens de Deus. Ouça o que os homens de Deus estão falando para você. Se os homens de Deus estão falando um processo para você, algo diferente, talvez o seu líder, o seu supervisor, o seu coordenador, o seu pastor, ele está falando para você: olha, faz o programa de célula, faz certinho. Aí você está falando: não, mas eu tenho uma palavra mais poderosa, mais ungida, porque a célula vai ser um lugar de fogo, de glória. Amém, vai ser mesmo, mas faz certinho o processo que o Senhor tem ensinado a sua igreja, que o Senhor tem orientado a sua liderança. Há um processo a ser seguido, há um sistema a ser seguido. E nesse caso aqui, o Senhor veio com uma coisa muito louca, uma ideia diferente, e Ele falou para os homens: olha, primeiro, vocês vão rodear a cidade, é um processo, façam isso por 6 dias, e depois os sacerdotes vão, e daí vocês vão tocar 7 buzinas, 7 dias, 7 vezes. Vocês imaginam os inimigos, quando eles estavam olhando para o povo, eles estavam olhando lá embaixo e falaram: rapaz, esse povo é doido, né? O que esses crentaiadas estão fazendo, cantando, glorificando? Não vou nem lutar, vou ficar olhando. Eles mesmos, daqui a pouco é tudo doido, daqui a pouco vai tudo morrer de fome aqui. 7 dias, se nós quisermos, nós podemos atacar eles. Mas o Senhor tem uma maneira diferente de lutar. Talvez na sua casa você tenha falado assim: não, eu vou pregar a palavra para o meu filho e eu vou falar para ele que ele precisa se arrepender. O Senhor tem uma maneira diferente de agir. Simplesmente obedeça os processos que o Senhor tem falado. Se santifique, tenha fé, tenha uma postura de fé, busque ao Senhor e Ele irá te dar a estratégia exata, a estratégia correta. Às vezes nós tentamos as estratégias mais eficazes pelo mundo, mas a nossa estratégia vem do Senhor. Há um processo a ser seguido. Há um processo. E a última característica do povo, a última característica, a última atitude para que nós tenhamos a conquista que o Senhor tem para nós. Primeira, uma atitude de fé. Fé. Às vezes você pode não estar vendo as coisas acontecendo, mas já tem atitude de fé. Dê um passo de fé. Às vezes o Senhor está só esperando você crer. Creia. Se creres, verás. Se creres, precisamos ter fé. Segunda atitude, santificação. Se santifique. Arrume a sua casa, arrume a sua vida, tenha um tempo de intimidade com o Senhor. Como é que você vai entender os processos do Senhor? Como é que você vai entender os caminhos do Senhor, se você não tem intimidade com o Senhor? Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, entenda os processos do Senhor, ouça os homens que o Senhor, e as mulheres, né, homens na forma genérica, ouça os líderes que o Senhor tem colocado para você. Talvez o seu líder de célula, o seu discipulador, a sua discipuladora, a sua líder, a sua supervisora, eles têm falado para você: faça isso, e você está falando: ah não, isso não dá certo, faça isso, ah não, isso não dá certo. Ouça, entenda os processos, fé, santificação, processos. E a última, atitude para que nós possamos ter as conquistas do Senhor, para que nós possamos adquirir as conquistas do Senhor: celebração. Celebração. Você imagina o seguinte, lá no capítulo 6, no versículo 16, no capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Celebre, comemore, porque essa terra já é nossa. O muro ainda não tinha caído, os gigantes ainda estavam lá, os exércitos ainda estavam lá, eles ainda não tinham lutado, mas Josué disse para eles: comemorem, gritem, clamem a presença de Deus, gritem até que os céus ouçam o teu grito, até que os céus ouçam o teu clamor. Grite perante o Senhor. E aí eu digo para você, meu irmão, eu digo para você que só quem passa pela dificuldade,
Só quem passa pelo deserto, só quem tem aprovação, sabe a importância dessa celebração, sabe a importância desse grito, dessa atitude de fé. E esse grito aqui, ele estava entalado por 430 anos de escravidão. Era um grito que estava entalado por 40 anos de deserto. Josué, ele viu a terra, ele andou naquela terra, ele espiou aquela terra, ele viu que a terra era boa. Lá em Números ele viu, a terra é boa, a terra é a terra que o Senhor nos deu, mas ele ainda não tinha conquistado essa terra. E talvez você já está avistando aquilo que o Senhor lhe deu, aquilo que o Senhor já lhe prometeu. Você já está avistando os milagres que o Senhor tem para a sua casa, você já está avistando os milagres que o Senhor tem para a sua família, para a sua empresa, para a sua saúde. Você já está vendo, mas você ainda não conquistou. Então celebre a vitória que o Senhor lhe deu. E eu imagino, você imagina qual que era um grito entalado por 40 anos, 40 anos, o grito estava entalado. Eu imagino que Josué, ele deve ter gritado, e ele gritava: meu Deus, essa terra é minha, Senhor, me dá essa terra, me dá, Senhor, me dá, Senhor. Ouça, céu, ouça, terra, ouça o que o Senhor vai fazer no meio do teu povo, ouça, Senhor. E é esse grito que nós, como servos do Senhor, devemos gritar, devemos celebrar. Talvez você não pode ver a sua vitória ainda, mas o Senhor já lhe prometeu, e o próprio general do Senhor é quem irá com você. É esse general, é o próprio Jesus, o general dos exércitos do Senhor. Ele está com você, ele está com você, amém? Amém? Mas lá no capítulo 6, no versículo 18 em diante, partindo para a nossa finalização, capítulo 6, versículo 18 até o versículo 21, diz o seguinte: Josué, depois que o povo gritou, o povo celebrou, e eles lutaram, e eles conquistaram aquela terra, a terra foi dada para eles, o Senhor havia lhes dado a vitória, o Senhor lhes deu a vitória. Mas aconteceu o seguinte: Josué ordenou ao povo, olha, versículo 18 até o versículo 21, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela haviam. Cuidado, para que a promessa do Senhor, para que a conquista do Senhor para a sua vida não se torne na sua maldição, não se torne na sua ruína. Talvez você tenha orado há tanto tempo por um emprego melhor, você tem buscado a presença do Senhor e falado: Deus, me dá uma provisão melhor, me dá um emprego melhor, me dá um sustento melhor, algo que eu possa fazer com a minha família. Mas daí, quando você consegue aquele emprego, ali você começa a renunciar os seus princípios. Talvez lá no seu emprego que você almejava tanto, você renuncia os seus princípios. Alguns jovens, alguns solteiros oram tanto por um casamento, oram tanto por alguém com quem eles compartilham, e você também já orou tanto por isso. E aí quando você consegue, aí você começa a falar: não, o culto é aqui em casa, sabe? A presença do Senhor está em todo lugar, eu não vou na igreja hoje não. Daí numa semana você não vai, 2 semanas você não vai, e aquilo que era para ser uma bênção do Senhor para a sua vida, acaba se tornando a sua maldição. O carro que você pediu tanto para o Senhor, e aí você começa a não usá-lo mais para a obra do Senhor. Aquela chacrinha, aquilo que o Senhor tinha te prometido, e tantas outras coisas que o Senhor tinha lhe prometido, e você conquistou diante de muita oração, debaixo de muito clamor, mas aí você começa a tornar isso em ruína, e a ruína para a sua vida. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está passando por um deserto. Você está passando por um momento aonde você não pode ver, aonde você olha para um lado,
você não vê nada. Aonde você olha para o outro, você não vê nada. Mas eu peço, o Senhor está falando para você, olha para frente, porque na frente do povo havia a coluna de fogo. Olha para cima, porque a presença do Senhor está com você. Olha para cima, porque o general dos exércitos do Senhor ainda está com você. É Ele quem irá garantir a sua vitória. Você precisa ter fé, se santificar, entender a importância dos processos e já comemorar. Chegue hoje ainda, comemore a vitória que o Senhor irá te dar. Comemore essa vitória. Pai querido, em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor acrescente fé. A sua palavra diz, ó Deus, que até a fé que nós temos vem do Senhor. Até a fé nós temos vem do Senhor, ó Pai. Não somos capazes de prover nem fé, mas o Senhor nos acrescenta fé, dia após dia. Em nome de Jesus, ó Pai, atrai-nos, ó Deus, para a sua presença. Atrai-nos, ó Deus, mostra-nos, ó Deus, quais as áreas de nossas vidas, onde nós precisamos nos santificar, quais as marcas, ó Pai, em nossas vidas, que ficaram, mas que ainda estão nos atrapalhando. Ensina-nos, ó Deus, conduz-nos, ó Deus, a uma vida santa, a uma vida íntegra, a uma vida reta perante ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender os caminhos do Senhor, que nós possamos entender os processos do Senhor, que nós possamos entender que como a palavra do Senhor, como é o jeito do Senhor agir, e que nós possamos ser submissos à vontade do Senhor e à palavra do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, mesmo que nós não possamos ver, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja longe, que nós possamos celebrar a vitória que o Senhor irá nos dar, a vitória que nós já conquistamos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a fé, o Espírito Santo possa lhe acrescentar fé, disciplina, para você aplicar a palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor, amém.